Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates com Bruno Ezeric, nosso presidente licenciado do cinema, porque tem gente licenciada, eu não sei nem porquê. Chega na época de eleição, os caras começam a se licenciar. Né? Ontem teve alguém aqui que era licenciado em 3 cargos. Né? Eu não posso falar dos outros, Paulo, eu posso falar por mim. Sim, está licenciado. Né? Estou licenciado. Está licenciado na presidência do CINEP, na presidência do CINEP, estou licenciado. Das escolas particulares do Rio Grande do Sul. Exatamente. E licenciado do Monteiro Lobato? Não, Monteiro Lobato eu jamais vou me licenciar. Claro, Monteiro Lobato eu tô... Monteiro Lobato eu estou sempre, mas do CINEP licenciado por uma boa causa. E quem é que assumiu a tua? Professor Osvino Tolê, de quem eu recebi a presidência. Osvino Tolê. Professor Osvino Tolê, teu amigo, sei. Sim, grande figura. Teu grande amigo. Substituiu o Francisco Jardim. Exatamente. Ah, maravilha. E foi substituído agora com a minha saída provisória, né? Agora, eu vou dizer, o CINEP virou uma chancela importante. Cada vez que eu vou à reunião no Farroupilha, a Maritza, a nossa diretora, ela apresenta os prêmios que ela recebe do CINEP. Né? Não, virou uma chancela de qualidade, né? Não, eu diria que... O CINEP. Aliás, é um dos grandes sindicatos do Rio Grande do Sul, é o sindicato das escolas particulares do Rio Grande do Sul. Eu agradeço, Paulo. E se tivéssemos outros sindicatos, né? Com essa performance. O CINEP, ele tem feito um trabalho, e a escola particular gaúcha como toda, ela faz um trabalho diferenciado. Né? A gente oferece um serviço, as famílias que querem receber um serviço de qualidade, elas procuram a escola particular. E nesse sentido que o CINEP tem contribuído. Quantos associados tem o CINEP hoje? O CINEP tem cerca de 500 associados. E o que a gente pode dizer é o seguinte... 500 em todo o estado? Em todo o estado. O que a gente pode dizer, com toda essa reforma que houve referente à questão de criação de sindicatos e de impostos, o CINEP ele não sofreu um grande baque. Por quê? Porque o CINEP ele existe em função da mensalidade que o seu associado paga. O CINEP nunca recebeu aquelas contribuições obrigatórias, ou seja, que descontava compulsoriamente das escolas. O CINEP ele se manteve e se mantém basicamente das mensalidades dos seus associados. E com isso prestando serviço... Qual foi a perda que tu teve com a nova legislação? Não chegou a 15% da receita. Pô, a gente sabe que tem sindicatos que infelizmente vão fechar. Em função de que não prestam serviço. Mas agora eu estou licenciado... Sim, o sindicato hoje, a função do sindicato hoje é muito mais ampla. O sindicato tem que oferecer alguma coisa para o seu associado. Porque se ficar só na base do dissídio, babau, né? Não, o sindicato não está aqui hoje só para negociar dissídio. Claro que é importante, é uma questão fundamental. Sim. Mas tem que oferecer curso. O CINEP trabalha com a área pedagógica, com a área de gestão. Então, o sindicato ele oferece o serviço. Mas agora está tudo nas mãos do professor Osvino, porque meus planos para 2019 são um pouco diferentes. Sim, tu agora resolveu seguir para uma caminhada política aí, como tantos, né? Hoje teve a Diza Gonzaga aqui, que também... A Diza é candidata, não sabia. As pré-candidatas... Não, ninguém pode ser candidato. Não, e diz que agora ser pré-candidato é bom, que não pode ser preso. Não sei se é verdade isso, mas eu como pré-candidato... Quem é esse cidadão do teu lado? Grande pessoa. Eu diria que esse cidadão do meu lado aqui é... Com coincidência é teu irmão? Eu diria que, antes de ser meu irmão, uma grande pessoa. O Washington Oliveto dos Pampas, né? Se vocês me permitem... criadores que o Estado tem, e como todo criador, aliás, de criador e de louco, todos nós... Estão me citando... Ele já quer direito a resposta, tá vendo? Não, porque ele assim, falou em polícia, ele quer pode não ser preso, mas fica preso. Olha o nome, fica preso. Mas olha o nome da agência que ele botou, Propaganda Futebol Clube. Boa noite. É uma honra estar aqui novamente, voltar a casa. E eu diria que minha mãe é uma santa e a mãe do Bruno não é tão boa como a minha, mas minha mãe é uma santa. Por coincidência, mesmo a mãe do Bruno. Também quero dizer que eu estou me licenciando da Boemia,
para agora atuar só na comunicação e na propaganda. Activitez de regresso. Boêmia não tem absolutamente Nada, nada. nada. Que tem. Sou mesmo. Fiel, apaixonado pela esposa e pelos filhos. Somos dois. Ah, bom, tá ok. Quantos clientes tem hoje na agência, Marquinhos? Eu apanho nesse cálculo, mas eu diria que são 16 ou 18. Eu não tenho decor, mas clientes importantes. Mas o Cinep não é teu cliente? Eu diria Nem o irmão te deu. Ainda não, mas é que ele é uma pessoa inteligente, ético, né? não É pode dar ético. pro próprio irmão, né? É ético. Mas a gente tem outros sindicatos importantes, sindicatos de valor, que em outras áreas, como por exemplo da saúde, que são sindicatos muito importantes, que são contas que a gente pode vir a trabalhar. Pelo amor de Deus. O Ayrton Rocha vai te matar aí. Grande figura, grande tu figura. Está fazendo alusão ao nosso presidente do... nem notei. Médico do Rio Grande do Sul, desculpa, que bom te ver, tudo bem? Doutor Paulo de Argolo Mendes, prazer tê-lo aqui. Todo meu, uma satisfação. Com saudades, meu amigo, por onde andavas? Pois é, um pouco andei pelo interior, nós estamos visitando as faculdades que têm formatura na metade do ano. Na verdade, estamos fazendo uma recepção aos novos médicos. Mas o senhor sempre foi ao contrário, nas universidades, agora está indo nas universidades que eu recordo. E é uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente estava antevendo que se abririam faculdades de medicina sem nenhuma qualidade. E é exatamente isso que aconteceu. Te dou um exemplo. A Faculdade de Medicina da URGS tem 10.500 horas. Estas faculdades de medicina autorizadas pela Dilma têm 7.200. Eu fico me perguntando... Quantos tem a URGS? 10.500. Mas cumpre? Ou falta, professor? Falta? Não. Cumpre? 10.500 para valer. E essas autorizadas pela Dilma aí, fiz a URGS. Tem 7.200. Eu fico me perguntando, do meu curso de medicina, quais são as 3.000 horas que eu posso botar fora que não servem para nada quando eu vou atender meu paciente, né? Faculdade de medicina que não tem hospital-escola. Isso é como eu fazer um liceu musical e dizer, olha, eu vou ensinar piano. Eu não tenho piano, mas eu vou projetar na parede o teclado e vou dizer, põe o polegar aqui, depois põe o dedo mínimo aqui e tal. Depois de 5 anos, eu digo, olha, isso aqui é um piano. Vai lá e toca uma sinfonia. Vem cá, eu quero lhe fazer uma pergunta que obviamente tem tudo a ver com essa... Deixa eu falar da tua área que é da engenharia. A lógica é mais ou menos o seguinte. As estradas estão esburacadas. Vamos fazer o quê? Uma faculdade de engenharia. Não, aumenta o imposto. Aí vai, meus amigos são contemplados, dá um monte de dinheiro. Fala com o Nelson Marquesan. Aí não resolveu. Está esburacado? Não resolveu. Mais uma faculdade de engenharia. Está esburacado? Mais uma faculdade de engenharia. Está esburacado, aumenta o imposto. Está sujo, aumenta o imposto. Essa é a solução do Marquesan. Ela é muito pragmática. Aliás, acho que até ele é engenheiro. O Marquesan, lamentavelmente, está sinalizando para os empresários que é muito perigoso investir em Porto Alegre, porque está trazendo insegurança jurídica na medida em que, no meio do jogo, ele está mudando as regras do funcionalismo. A insegurança jurídica afasta o empreendedor, afasta o empresário e afasta o bom funcionário. E é isso que ele está fazendo, desmontando a saúde, desgraçadamente. Já não era boa em Porto Alegre e o Marquesan está terminando de Já está chegando o nosso ministro Elmar Novak. Aliás, eu nunca sei, outro dia o Blaino me corrigiu, o Blaino me toque, né? Eu nunca sei se é Novak ou Novak. E vem da casa de Ramon. Eu ainda não anunciei aqui a ala do setor agropecuário. Daqui a pouco eu vou anunciar com a chegada do nosso ministro substituto, vice-ministro, escolham o adjunto, escolham. Ministro substituto. Não pode escolher o nome, ele está se fardando para entrar em campo agora. Mas o nosso doutor Argolo, o senhor é presidente do Sindicato Médico e Sim. O senhor contesta estas universidades médicas do Rio Grande do Sul e eu lhe faço uma pergunta que é óbvio, esses médicos vão se associar ao sindicato, o senhor vai aceitar, apesar da má formação? Eu espero que até lá nós tenhamos, que o governo tenha um mínimo de vergonha, eu já nem digo outra palavra, e se faça uma prova de avaliação para ver se pode entregar a saúde, a vida das pessoas aos egressos de faculdades que sequer o hospital tem. A nossa proposta não é de exame de ordem, não é parecida com a AB. Eu acho que não é bom
ensinar medicina durante 6 anos. Não, revalida não é, né? Eu vou ter um aluno durante 6 anos, 6 anos depois... Seria invalida. Tu não vai ser médico. Fez a prova que não vai ser médico. Nós estamos propondo uma prova tipo Enem, uma prova nacional. Terminou o primeiro ano da faculdade, faz uma prova. Mas não tem a residência médica para isso? Não, não é para isso. Residência é outra coisa. Terminou o primeiro ano, não tem condições de passar para o segundo, repete. Agora, se a média da minha turma é 7, eu tirei 4, tenho que repetir. Se a média das faculdades no país é 7 e esta faculdade teve média 3, ela tem que ser posta sob cuidado, sob intervenção e eventualmente fechada se continuar andando mal. A saúde do lado da educação sempre, né? Fazer uma prova. Temos aqui o presidente do SINEP, do Sindicato das Escolas Particulares, só para identificar para o ministro, que hoje eu vou apresentá-lo, Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, e o nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O que me preocupa é essa longa mão do Estado sobre as instituições de ensino. Depois nós vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Nestor Rain, nosso diretor jurídico do Sistema Farsul, do Grêmio também. Aliás, eu vi uma cena assim que eu não consegui entender. O filho do ministro estava de aniversário e viu o Hernani Polo, não foi igual ao Leonardo Lamacchia, que pegou uma camisa do Inter, encheu de grampo, né, para entregar para determinada pessoa. Né? Até abrir, não deu tempo de abrir. Mas, em compensação, o Hernani Paulo foi dar, abriu a camiseta. Eu tenho foto aqui. Né? Os gremistas homenageando os colorados. Isso é bonito, né, Nessor? Isso é bonito, mas o Hernani Polo vai passar pela corregedoria agora. Vai ter problemas. Vai ter Cumprimento o Novak, querido amigo aqui, que está aqui entre nós, né? E todos vocês aqui da mesa e os telespectadores que nos honram com essa audiência sempre qualificada. E o nosso presidente da FECOAGRO, nossa Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Prazer estar aqui, Paulo Pires. Prazer é meu, Paulo, estar aqui conversando com o time aqui, né, do teu programa. Aliás, deu uma boa companhia lá no jantar que se fez lá em homenagem ao nosso ministro, né? Ficou ao lado do Hernani Polo, dialogaram bastante os dois, né? Sim, lógico. É uma pleide de homens importantes e muito fraternos. A gente sempre diz, né? Soldado de folga no quartel quer serviço. Agora, coronel de folga está aqui trabalhando, está aqui no nosso Pampa Debates. Novak, prazer tê-lo aqui. Alegria, amigo, estar aqui e também um time seleto, né? Para mim é uma alegria imensa estar com os amigos. E eu brincava que estou de férias aqui no Rio Grande do Sul, escolhi esse estado para passar uns dias com a família. Até a família da minha esposa é daqui do Rio Grande do Sul, né? Então, sempre uma alegria de independência. Sabe que eu nunca tinha ouvido falar em independência? É que o pessoal brinca que lá a cidade é tão grande que a placa usa frente e verso, né? É bem-vindo e atrás volte sempre. Perto do que Independência? 3 de Maio, aquela região Santa Maria, Santa Rosa, mas é uma cidade bonita, uma cidade pujante, e aquela região toda merece uma atenção também, né, especial. Mas escolhi o Rio Grande do Sul para vir passar as férias e eu brincava aqui que se não fosse tua ligação agora de última hora, eu ia continuar curtindo minhas férias. Né? Mas por um amigo... O Ramon ficou com a incumbência de assessorar e bem o ministro aqui, só que o Ramon ele fraqueja. Não fraqueja. O Ramon fraqueja. Não, eu tenho que defender porque ele faz... Aqui não vai falar mal do Ramon. O Ramon tá ali fora? Daí ele está conosco aqui no estúdio. Tá lá o Ramon. Não, para não dizer, como diria o nosso presidente Esperoto, que faleceu, infelizmente, Esperoto dizia, o bom é falar pelas costas, pela frente não tem graça. Falando pela frente, nada aí. Mas ele viu que tem amigos para defendê-lo aqui, né? Claro, não. Até porque ele quis preservar as férias. Ele sabe que semana que vem começa aí um ritmo acelerado, nos restam ainda 6 meses de muito trabalho, nós temos que resolver tudo aquilo que nós não conseguimos nesses últimos 2 anos, né? Ou seja, foram vários problemas resolvidos, como disse o Plano Agro Mais. Nós conversávamos recentemente, mais de 850 problemas que atormentavam o setor produtivo foram resolvidos, mas nós temos outros ainda porque a demanda é crescente. Então, serão 6 meses de ritmo intenso de trabalho e nós queremos entregar o Ministério da Agricultura muito melhor do que quando assumimos, né? Então, esse é o desafio que temos pela frente. Então, o Ramon, sabendo que nós teremos muito trabalho, quis preservar as férias. Então, esse foi o detalhe. Vamos encadear. Mas a alegria estarmos aqui. Nossos debates. É uma pergunta que se impõe. Qual foi a postura do Ministério da Agricultura frente à questão do tarifaço, que eu entendo que o governo não tem que se meter em tarifas, é questão mercadológica. O que se mete para arrumar um rolo desse tamanho aí, que realmente trouxe um prejuízo enorme? Aí deixa fretes. E aí já vou lhe deixar também nas mãos aqui
dessas ariranhas, que estão aqui como o Nestor Rain e o Paulo Pires. Mas nós defendemos a mesma bandeira, né? Eu acho que nesse ponto nós temos que ter coerência. O setor produtivo brasileiro, a agricultura e a pecuária, nós sabemos é um setor que é reconhecido pelo Brasil, né? Reconhecido por ser a locomotiva da economia brasileira. 1 de cada 3 empregos vem desse setor, responsável por quase 25% do PIB, quase 50% das exportações. Portanto, é um setor reconhecido. Agora é pouco valorizado. Nós temos que, e o que nós conseguimos nesses últimos 2 anos foram históricos. Quem é do setor sabe disso. O setor, pelo menos nesses últimos meses, teve vez e teve voz. Conseguimos avançar, mas ainda muito aquém do que o setor precisa. Esse setor que é muito reconhecido precisa também ser valorizado. E ser valorizado significa ter condições de implementar políticas públicas que deem condições para destravar, fazer com que o setor cresça. Porque, veja só, mesmo com toda a burocracia, com as leis mais rigorosas do planeta, nós temos a lei ambiental mais rigorosa do mundo. E nós prestamos um serviço ambiental para o planeta que nenhum outro lugar do mundo tem. E nos exigem cada vez mais, nos apontam o dedo cada vez mais, sem razão para ser. O que o Brasil faz, ninguém faz pela biodiversidade do planeta. Nós temos hoje uma burocracia tremenda, nós temos leis trabalhistas que sufocam o setor, que precisam ser modernizadas. Demos passos importantes, mas ainda precisa muito. Temos uma burocracia crescente, o tempo todo se criando empecilhos, se criando controle, e mesmo assim o setor consegue avançar. Então, imagine os senhores, se nós conseguirmos destravar e se conseguirmos tirar um pouco dessa dificuldade que atrapalha o setor. Se nós conseguirmos avançar, e eu nem entro na questão logística, que o Ministério da Agricultura fez um trabalho identificando os gargalos para que a gente possa ter condições científicas de fazer esses enfrentamentos, mas com muita propriedade. A pergunta que nós fizemos é aonde, com menor condições, com menor dispêndio de recursos financeiros, nós temos condições de ser mais eficientes. Um estudo logístico voltado ao agro. O Ministério da Agricultura terminou esse trabalho depois de um amplo debate com as entidades. Devemos apresentar agora no próximo mês de agosto, em São Paulo, será feito um grande seminário para apresentar esse trabalho, e aí vamos deixar isso para que os governos entendam que aquilo é um plano do setor, um plano de Estado e não um plano de governo, para que a gente tenha condições de avançar. Mas veja que com todas essas dificuldades nós somos grandes. Nós somos grandes produtores e grandes exportadores de alimentos. Temos um papel fundamental na segurança alimentar do planeta. Hoje, o Brasil já alimenta mais de 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, usando menos de 9% do território para a agricultura e menos de 20% para a pecuária. Então, veja que com tudo isso somos grandes. Se o Estado fizer alguma coisa, ninguém segura esse país. Tu tem família originária de Carazinho, não, aqui no Rio Grande do Sul? Não. Não tem parentesco nenhum com o Brizola? Não, de jeito nenhum. Não fala, né? De jeito nenhum. Eu me lembrei do Leonel Brizola, que várias vezes esteve aqui em programa com a gente, né? Não, na verdade, eu sou entusiasta, eu sou entusiasta dessa área. Na verdade, é uma parte do conteúdo. Não, mas eu sou entusiasta disso e faço quem diz condições. que aqui no Brasil se usa agrotóxico, que é proibido no seu país de origem? Mentem. Em relação a essa questão dos agrotóxicos, nós precisamos desmistificar isso. Só que muita gente não quer ouvir a verdade. Eu vou citar um exemplo claro aqui. Eu estive na Organização Mundial da Saúde para defender o uso do glifosato, porque a Europa estava fazendo um grande movimento e se começaram a sinalizar para nós o banimento desse produto. Se acabar com ele, a agricultura brasileira sucumbe. Exatamente. Agora veja, o glifosato é muito utilizado, somente quem lida com soja sabe disso, e é importantíssimo para o Brasil. Agora, esse movimento começa no momento em que a patente acaba sendo, ou seja, está chegando ao fim, ou seja, vai cair a patente, nós vamos ter condições com domínio público de ter o glifosato mais barato, quer dizer, mais acessível, nós vamos ter a condição de diminuir ainda o custo de produção. Aí, no momento em que essa patente está chegando ao seu final, que vai cair no domínio público, se levanta a questão de que o glifosato faz mal para a saúde. Ora, isso não pode... Qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade entende que não é assim que as coisas devem funcionar. Ao mesmo tempo, as empresas que discutem e que estimulam que esse produto deve ser banido, já tem outros para substituí-lo com 3, 4 vezes maior o custo.
né? Então você veja que a questão ela é econômica e nós temos que discernir. Todos nós aqui temos a preocupação com a saúde. Ninguém quer ver os seus filhos se alimentando de produtos que podem causar problemas de saúde. Ninguém quer se alimentar de produtos que podem trazer dano à saúde. Mas a questão precisa ser interpretada do ponto de vista científico. E foi isso que levei lá para presidente da Organização Mundial da Saúde. E falei mais, se a ciência nos disser e comprovar que de fato causa dano à saúde, nós somos os primeiros a banir esse produto. Não precisa ninguém dizer para nós que é necessário fazer isso. Agora, talvez você possa agregar um fato, né, para médicos, né? Remédios demais, os remédios que nós tomamos, os remédios alopáticos, nos fazem muito mal. Eles têm que ir na dosagem certa. Então, a aplicação do agrotóxico tem que ser adequada, tem que ser correta. O Brasil avançou muito nisso. Hoje nós temos os locais onde colocamos as embalagens, etc. Mas tem um dado que é muito contundente. Em 1960, nós nos alimentávamos basicamente com alimentação, com produtos de origem orgânica. Olha o que era a expectativa de vida em 1960 e qual é a expectativa de vida que existe em 2018. É pelo menos 20 anos a mais. Então há muita ideologização, como o ministro referiu, deste fato. As pessoas não querem ouvir as ponderações. O país que mais consome agrotóxicos é o Japão, uma área menor do que a nossa, consome proporcionalmente quase 5 vezes mais que o Brasil. E isso nem é um tema de discussão no Japão, que não estão morrendo os japoneses, e eles, olha, 5 vezes mais agrotóxicos do que nós. Isso me lembra Só para agregar o argumento. Os transgênicos, dá câncer, isso e aquilo, isso é vanguarda do atraso. Mas aí, tem em todo lugar. Paulo, eu estou colocando... Eu acho que a Merck comprou Monsanto, não foi? A Bayer. A Bayer comprou. Daí o pessoal diz assim, beleza, agora envenena de um lado e medica do outro. Todo mundo feliz. Mas tem uma vantagem, se é Bayer é bom. Se é Bayer é bom. Paulo, só tem uma questão... Isso é comunicação, isso é slogan. Boa. Slogan sempre funciona. E só uma questão que precisa ser colocada assim com muita propriedade, que ao nós fazermos essa defesa na Organização Mundial da Saúde, então o presidente tomou a decisão de colocar um grupo de cientistas para avaliar isso, e aquele movimento foi até então enfraquecido. Não há dúvida que voltará. Quando se discute a questão dos agrotóxicos, e aqui eu falo que até o nome já vem de modo pejorativo, né, que são os defensivos agrícolas e são importantes para que a gente consiga produzir. Quando colocam isso, não há dúvida que existe a questão econômica por trás. Veja, se nós não modernizarmos essa legislação, nós não teremos condições de utilizar defensivos agrícolas mais modernos, que são mais baratos e que causam menos risco à saúde pública. Porque ele falou a questão de até o remédio em alta dosagem causa problema, aí vem a questão do que, de fato, qual é o risco e qual o perigo, né? Se você for avaliar, nós vivemos sob constante risco. Eu, ao pegar meu carro e ir para a estrada, existe um risco. Agora, esse risco é mitigado. Se eu andar dentro da velocidade correta, usar cinto de segurança, não consumir bebidas alcoólicas, enfim, é tudo isso que a gente precisa analisar e é isso que nós colocamos com muita propriedade. Duas coisas. Uma, a Organização Mundial da Saúde, vamos nos entender, não é a Associação Médica Mundial. Não. A Organização Mundial da Saúde é uma entidade dos governos, que trabalha conforme o governo quer. Ela não está a serviço da população. Mas com domínio europeu. Exatamente, e não está a serviço da população. A Organização Mundial da Saúde está a serviço dos ministérios da saúde dos governos. Então, só para a gente desmistificar um pouco da Organização Mundial da Saúde, porque a Organização Mundial da Saúde diz alguma coisa, todo mundo diz, os médicos. Não, os médicos não, os governos. É uma coisa. A outra coisa é uma curiosidade. Quem viu Os Pássaros, do Alfred Hitchcock, né? Aquele filme foi baseado em fatos reais que aconteceram nos Estados Unidos, numa localidade chamada Montego Bay, em que os pássaros passaram a atacar, em especial gaivotas, né? É uma baía, começaram a atacar as pessoas, um comportamento muito estranho, foram investigar isto, né? E descobriram que a gaivota, enfim, se alimenta de peixes, os peixes do plâncton, e isso estava, a chuva lava o agrotóxico e leva para o mar. Essas gaivotas estavam com esse distúrbio de comportamento porque estavam envenenadas
pelos, e não vamos dizer agrotóxicos, estavam envenenadas pelos defensivos. Os defensivos que estavam envenenando elas. Bom, mas permite. Peraí, o doutor Argolo, ele está trazendo um assunto, uma amostragem em quantos anos? Isso aí, em 100 anos o senhor encontrou um exemplo. Não, mas é pertinente. Não estou dizendo que não é pertinente. Mas da amostragem, em 100 anos tem um exemplo. Mas só queria falar da OMS. Por que a OMS é... Não, veja só, não dá para dizer que é um exemplo só. Claro. O que eu estou dizendo é o seguinte, estou trazendo uma curiosidade. A ponto de aves atacarem pessoas usando produtos que estão liberados como esse que estão liberados agora. Eu não vou contrariá-lo. Não é a OMS eram liberados como esse que estão sendo liberados. A OMS é usada muito nesses embates ideológicos por setores contrários, porque a OMS é praticamente dominada por europeus que são contra, por exemplo, foram contra a liberação tu falaste agora do glifosato. Ela gosta mais de uma agricultura orgânica, de uma agricultura como ela era antigamente. Então, por isso que vamos dizer assim, ela trabalha para governos contra agrotóxicos. Basicamente, é dominada por eles. Em relação a Cremers e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial, viu, Paulo Pires, pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte o seu dermatologista. Cremers, ações efetivas pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonado por vinhos. Aprecia os melhores Malbecs, viu, Ramon? O Ramon chega a ficar rindo, lá quando fala em vinhos, ele fica rindo. Os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a expressão da Serra Gaúcha, onde vocês estiveram. Esteve lá com o nosso Juarez Valduga, um abraço a ele lá na Casa Valduga, no Grupo Valduga. Por isso, a Vinhos do Mundo trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aliás, eleita as melhores lojas de vinhos do Brasil em 2017. Atenção, cooperado Unicred. A atualização dos seus dados é fundamental para mantermos nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/centralrs e coopere com a gente. É a Unicred, melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Aliás, o presidente Paulo Barcelos viajou para Singapura agora para um encontro internacional de cooperativismo. Não sei se o ministro tinha se programado para ir lá. E é um homem extremamente ativo, atualizado, conduz aquilo com muita competência. Posso complementar? Eu admiro muito ele. Antes nós vamos ao quadro de saúde aqui no Pampa Debate. Falando tanto de saúde, o doutor Argolo não pode ver um ministro, um prefeito, um governador. Não, pior eu vou em direção ao Argolo e ele dá um carrinho por trás do cara. Derruba o sujeito. Quem que dá o carrinho? Tu? Claro, porque... Eu tô indo em direção, ele vem e pá, derruba o cara. Entre Nestor Rai e os nossos parceiros, eu fico com os nossos parceiros. Como agora, o quadro saúde aqui no Pampa Debate, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul. Vem aí o doutor Gilberto Schwartzman, o nosso André, que ele também gosta de música, viu? Ele é um grande compositor e um grande músico, o doutor Gilberto Schwartzman. É o André Rieu, do Rio Grande do Sul, do Brasil. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu tenho dito reiteradas vezes aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar na ciência, pois há milhares de cientistas no mundo inteiro trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Neste último Congresso Europeu de Oncologia, em Copenhague, foram apresentados os resultados de um estudo muito interessante para pacientes com câncer de ovário.
Na pesquisa com mais de 500 mulheres com esse tumor e que haviam falhado ao tratamento, essas mulheres receberam uma nova medicação que é uma proteína que inibe uma etapa crítica no crescimento desses tumores. O medicamento se chama Niraparib. E as pacientes que receberam essa medicação tiveram um tempo de controle de doença muito maior e com efeitos colaterais muito bem tolerados. Esse é apenas um exemplo das grandes novidades que estamos vivendo no tratamento do câncer. Mantenha o otimismo. A pesquisa do câncer está no rumo certo. Não, doutor Argoldo, você conversa com o Gilberto Schwartzman, que é jovem, bonito, toca piano. Tem uma vinícola, inteligente, educado, excelente. Boa pinta. Muito bom. Não tem como gostar. Laurente, agora, olha a interferência de governo. Olha o que aconteceu, o ministro aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma lei que nas escolas, não é na merenda escolar, nas escolas do Rio Grande do Sul, privadas ou públicas, só pode servir alimento de origem orgânica. Aí sucos, aí sanduíches naturais, né? Não pode servir aquilo que as crianças gostam, batatinha frita, refrigerante, nada. É uma interferência estatal inadmissível por parte da Assembleia. E, aliás, o projeto do meu amigo, que ele vai vir aqui, o Thiago Simon, filho do nosso ex-governador e ministro Pedro Simão. Com todo o apoio do Sindicato Médico, não é isso que tu está dizendo. É exatamente isso. Não é só produto. Não é só produto. Exatamente isso. Não é só que eu já comprei. Estava aqui o Hernani Paulo, estava Pedro Westphal, estava todo. Comprei de todos. Não é só produto. Não é na merenda escolar. Não é só produto nas orgânico. Cantinas privadas. Nas cantinas privadas, não tem nada que se meter no privado. E a Assembleia está se metendo no privado, como o Estado se mete a fiscalizar a carne que é vendida. O senhor quer acabar com tu não pode, não, tu não pode vender carne. Não pode produzir mais nada. Não pode produzir mais nada. Tu não pode. Tudo para a natureza. O Estado interfere quando não te deixa caminhar uma vaca no pátio e vender. Tem que ter fiscalização. Ele não quer carne, ele não quer. Eu acho que nós temos que respeitar. A burguesia não é fácil. Acho que nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar todas as opiniões, acima de tudo. Perfeito. Respeitar as opiniões divergentes. Mas nós ouvimos educadamente o doutor Argoldo falar, agora ele vai me ouvir falar educadamente. Assim que funciona. Com muito ele não fala educadamente, ele vem, ele dá uma voadora. A gente aprendeu com quem? A gente chama a TV depois para ver se foi voadora ou não foi. Chama o VR. Então chama o VAR. Então assim, o que acontece? Eu acho que toda vez que o Estado tem alguma ingerência aonde ele não é chamado, nós temos que ver o que está acontecendo. Me preocupa isso. Interesses, como diria o Brizola. Me preocupa muito isso, e essa questão eu sempre vou pela liberdade. Eu acho que desde que a nossa liberdade não prejudique o direito do outro. O que acontece com a questão das cantinas? Não tem dúvida que nós temos um sério problema de obesidade infantil no nosso país. É verdade, existe um grande problema. Mas o medo que nós temos é o seguinte: daqui a pouco as crianças, e desculpa, Paulo Sérgio Pinto, eu vou fazer uma propaganda aqui, não vou fazer. As crianças vão começar a traficar refrigerante para a sala de aula. Porque como não pode comprar no bar, elas vão trazer escondido na mochila. Na merendeira. Na merendeira e vão vender no câmbio negro. Então, o que acontece? Nós tivemos uma campanha de uma rede muito grande que vende refrigerantes no estado, dizendo assim: nós não vendemos mais refrigerante em escola. No cinema vocês vendem para esses jovens? No clube vocês vendem? Então o que nós temos que ter? Os hábitos têm que vir de casa. Muito se fala de educação e as pessoas e as pessoas confundem muito educação com ensino. Certíssimo. As escolas se preocupam com o ensino. Educação vem de casa. A educação vem da família. E não adianta o jovem ele querer chegar na escola e não ter o refrigerante. Eu vou falar, eu sou da geração pastelina. Né? Me criei comendo pastelina e estou bem ainda aqui. Estou bem, né? Não caiu nenhum pedaço. Não caiu nenhum pedaço. Mas aí não tá com câncer? Não, acho que não. Espero que não. Bater na madeira aqui, Paulo. Então assim, não precisa bater, não. O que acontece? Não adianta esse jovem chegar na escola e não ter acesso a isso se na casa dele ele tem. Eu não acho errada a norma, mas eu acho que é a criança aquela que quer chegar na escola e quer comprar uma batatinha frita, tem que ter o direito de comprar batatinha frita. O que me preocupa é quando o Estado começa a proibir. Temos um problema sério de obesidade? Temos. Temos alimentação que não é saudável, mas se a alimentação em casa não é saudável, não adianta chegar na escola... Permite uma frase como curiosidade: nos estádios
não permite o álcool. O que o pessoal faz? Tomando se emborracha antes de entrar no jogo. Aí dentro pode beber. Isso que o Bruno diferencia entre educação e ensino, acho que é fundamental isso. Isso é... Porque a educação vem de casa, a escola está aqui para ensinar. A escola ensina. Claro, a escola ela pode trabalhar, ajudar a família na educação. Mas se a criança não tem limite em casa, não é na escola que vai se conseguir botar limite. Essa criança não vai se colocar limite na escola. Agora, é uma norma interessante? É. Mas eu acho que quando ela não dá o direito de vender e a pessoa querer comprar o que quer, isso começa a me preocupar. Da mesma forma, doutor, só vou fazer mais uma questão. Me preocupa quando é o governo federal que determina aonde pode ser aberta escola de medicina. Não me importa se é de 7 mil horas ou se é de 10 mil horas. Não é o governo que tem que dizer... Não importa. Eu não vou dizer que não é importante. Eu vou dizer o seguinte, não é o governo que tem que dizer se eu posso abrir em São Leopoldo, se eu posso abrir em Novo Hamburgo, se eu posso abrir onde quer que seja. Se eu tiver iniciativa privada, um empreendedor que queira abrir uma escola, que ofereça estágio, que ofereça convênio com o hospital, que ofereça qualidade, vai abrir essa escola de medicina aonde ele quiser. Não é o Estado que tem que dizer que não pode ou pode abrir. Quando o presidente do sindicato. Não, mas queremos qualidade. Eu queria ele ter como irmão. Queria que fosse meu irmão. Rachou o vestiário dos sindicalistas. Não, vou esperar que ele termine. Não, mas nós estamos falando a mesma coisa. Nós concordamos qualidade em educação. Aonde se quiser colocar qualidade. Deixa o doutor Agulha, eu já senti que ele está nervoso. Não, eu acho o seguinte, ó, a intervenção do Estado, no caso da merenda escolar, se restringe a evitar o que é comprovadamente nocivo à saúde daquela criança. E não acho que a liberdade da iniciativa privada e do cidadão permita que eu ponha um estante para vender revólver no pátio da escola, porque é minha liberdade, a liberdade da escola. Então eu posso vender veneno, posso vender arma. Não, esse seu exemplo, tem que ter limite. Esse seu exemplo é forjado dentro dos seus interesses, não é isso. Não, eu estou levando ao extremo. Quantos anos tem a Coca-Cola? Quantos anos tem a Coca-Cola? E há quantos anos vem prejudicando as pessoas? Há quantos anos vem prejudicando as pessoas? Eu me recuperei daquele carrinho, estou recuperado, queria falar agora. Eu queria só recuperar aquele assunto. Mas tu caiu no chão? Eu sim, caiu. Não rolou. Nem marzei. Mas tá lesionado. A questão das gaivotas do caso de Montego Bay. Desculpa, gaivota depois louca, daquilo, vaca louca. Exatamente. Depois daquilo, tivemos outros casos. Gás Bhopal na Índia, tivemos o caso da talidomida. É óbvio que na história da recente, da farmacêutica, de químicos e tal, houve maiores problemas. Mas acontece que foi se aperfeiçoando os mecanismos de controle. Hoje, nenhuma empresa que lança esse tipo de produto quer, por culpa dela, colocar um produto no mercado que causa prejuízo, porque ela vai sofrer, como sofre a indústria farmacêutica, processos bilionários. Então, as pessoas tomam um cuidado. Então, eu quero só ressaltar que a questão dos agrotóxicos é uma questão de dosagem e de fiscalização e de cuidado na aplicação. Acho que nessa questão dos colégios, por exemplo, eu fico impressionado com uma coisa, por exemplo, por que o Brasil não proíbe definitivamente o cigarro? Sabe por quê? Porque o cigarro não é uma questão de opção de escolha. O cigarro demole, implode o sistema público de segurança, de saúde pública. Implode. A pessoa não está exercendo o direito de se matar sem interferir na vida dos outros. Ela implode o sistema de saúde porque ela lota os hospitais com gente fumando que tem que ser atendida porque tem pneumonia, porque morre de câncer, etc. e tal. Aí sim. Agora, eu acho que nenhum produto vendido em cantina hoje mata ninguém. Porque, em média, eu vi isso. No meio, se o sítio se entupir e comer só pastelina de manhã e de tarde, não vai se arrebentar, mas é óbvio. Não, mas agora, eventualmente, comer pastelina, eventualmente tomar uma Coca-Cola, eventualmente comer uma batatinha, não vai matar ninguém. Não, é mais fácil. Não, e escola, o senhor deu uma frase lapidar, escola não é reformatório educacional. Ele te educa formalmente. Se tu não vem pronto de casa, a escola não vai te mover 1 milímetro do teu voz. A lei não é nesse sentido, porque essa questão... Eu acho que o Estado deve ser interventor, em muitos casos. Fica muito mais fácil para coibir tudo isso, proibir a fabricação de refrigerantes. Paulo, posso fazer uma pergunta? A fabricação de pastelina, de batatinha frita. Deixa eu fazer uma pergunta para o ministro, então, já para responder junto. Ministro, não se tem 1 ou 2 laudos de institutos isentos dizendo que esses defensivos não fazem mal? Claro, eu fiz. Então, traz os laudos e acabou a discussão. Não acabou. O problema não é interesse. Veja só. E o problema também é que quando a pessoa já tem a opinião formada e não quer ouvir opiniões divergentes, não adianta você trazer os melhores cientistas do mundo e apresentar a verdade. A grande questão é que nós temos uma responsabilidade muito grande.
Nós não queremos que nossos filhos, nós não queremos que nossos amigos, nós não queremos nossa família, não queremos que o nosso povo se alimente com um produto que coloque em risco a sua saúde. E a Embrapa vem trabalhando de modo muito sério, observando e acompanhando cada passo. O que eu trago sempre à mesa é a questão econômica que existe por trás dessa questão ideológica, porque isso não nasce pronto. E nós sabemos hoje que existem interesses sendo defendidos por ONGs que elas vivem em função de atacar aquilo que pode fazer com que o Brasil deslanche na questão econômica e na produção. Eu citei muito rapidamente essa questão da modernização da legislação de defensivos agrícolas. Ela é importantíssima para o Brasil, para nós diminuirmos custo, termos defensivos agrícolas menos agressivos, mais modernos, né? Menos agressivos e com um custo menor de produção. Agora, por que se cria tanta celeuma em torno disso? Porque existe um nicho de mercado que é dominado por potências econômicas que não querem perder esse mercado. Então, mantenham o que se usa, faça como vem sendo feito, que está muito bom assim. Então, sair da zona de conforto não é fácil, não é fácil. Enxergar além dos muros não é fácil, agora é necessário. O Brasil precisa avançar. E precisa avançar com diálogo. O difícil é quando as pessoas têm opinião formada e não querem ouvir mais nada a respeito. Domingo nós temos um caso aqui, atuou aqui as organizações Tabajara, domingo. Valdir Damus, Paulo Pimenta, organizações Tabajara, juridicamente falando, né? Porque entraram ingressaram... O desembargador tu não fala. Com um pedido de habeas corpus. Não, mas faz parte das organizações Tabajara. Toda essa pantomima faz parte das organizações Tabajara. Quer dizer, um tribunal, através de um colegiado, decide sobre um tema. Depois o STJ, que é o Tribunal Superior, também decide. Aí é o seguinte, a tese é o seguinte, o centro sendo pré-candidato, o sujeito pode concorrer. Bom, libera as cadeias, todo mundo concorrer vereador, tu larga a cadeiada aí, sai todo mundo aí. Quer dizer, o negócio, a organização Tabajara, o negócio não tem cabimento. Vamos dar voz. Ninguém quer se convencer de nada. Não é possível. Paulo Pires. Mas é uma ideia fantástica essa. Não. Qualquer um que se declare pré-candidato. Não tem cabimento. Voz e vez ao cooperativismo, que não falou ainda. Eu acho que tem duas questões importantes nesse negócio dos defensivos aí. A primeira, a questão do país de origem. É bom nós observar, foi citada aqui a Bayer, tá? Pode ser citada a Basf, por exemplo. Tá? São países, né, da Europa onde não tem, por exemplo, soja. Tá? Então, mesmo que eles desenvolvam uma molécula lá, mesmo que eles não usem nos seus países, não é que seja proibido, eles não usam no seu país e daqui a pouco nós estamos usando aqui e são bons produtos, claro, dentro de uma legislação que modela, regula o uso dele, né? Com prioridades absolutas, controle de resíduo principalmente. E uma coisa que eu queria fazer sobre o glifosato. Eu sou agrônomo, eu acho que o maior avanço que houve na história da agricultura mundial, tá, desde lá da Revolução Verde, em 1960, e agora é o plantio direto. E o plantio direto ele seria inconcebível sem o glifosato. Né? Então hoje nós não revolvemos mais terra, nós não aramos, nós não assoreamos os rios, né? Nós quase não temos problema de erosão, temos um pouco de problema de erosão, mas nem se compara com o que tinha no passado. Então, o glifosato nos permitiu esse avanço. O que é o plantio direto, só para um leigo como eu? Plantio direto tu não precisa preparar o solo, tu não precisa aquela questão de arar mais, de gradear. Planta na palha remanescente. Entendi. Deixa tu colhe colhe a cultura, desseca aquilo, tá? Aquela remanescente. É um produto que não tem residual, isso, e daí tu entra com o plantio direto. Né? Entendi. Mas esse exemplo do glifosato é que ficou muito claro. No momento em que se caminhava para se quebrar a patente, onde já existem indústrias já prontas para colocar o produto no mercado, a Europa começa a puxar um movimento para banir o glifosato. Então, para nós, isso fica claro que não há preocupação com a saúde pública. O que há preocupação são com interesses econômicos de um grupo que dominava a questão do glifosato e que lançou novas moléculas. Usava DDD e dizia que era... Usava DDD e dizia que era bom quando no mundo estava proibido. Os produtores rurais do Brasil, esses que não querem envenenar seus filhos, etc., para ganhar dinheiro... Mas os médicos receitavam talidomida. Exatamente. Este é um excelente exemplo. Nós precisamos esperar mais de 9 meses para ver os perigos que tinha ali e suspender.
Claro. Então, estas por coisas isso têm que que ser a muito ciência- Não, mas bem esses estudadas produtos, só para e deixar claro, tem que esses partir do produtos princípio da da suspeição. precaução, da precaução. Exatamente. Mas há Esses 20 produtos anos são sendo testados. 3, 4 anos, depois são lançados ao mercado, Só por continuam falar em montados. vender. Não é assim, eu inventei hoje e amanhã está no Só mercado, quero falar não. em vender para que não É passe- como a indústria farmacêutica, Só pra- mais ou menos símile. Só para falar em Não vender. compara com a indústria Ah, não. farmacêutica. Porque é ruim, é mau negócio. Não, eu só quero falar em vender, Paulo, Meu para que, Deus, para que não nada. passe Tudo menos a batido, indústria não farmacêutica. passe batida aqui a informação que na escola vende revólver, né? Eu sei que foi só um exemplo. Aham. Não se vende Um exemplo revólver em de escola. Não, foi Mas levar assim, ao ó, extremo, Não né? foi extremo, mas assim... Vamos o que me- liberando, vamos assim, ó, liberando, me vamos liberando. preocupa, Daqui a pouco vão assim, ó, liberar a assim, ó, pistola. me Não, preocupa. vamos proibindo, Olha vamos só, proibindo, olha vamos só, proibindo. me Nós preocupa. podemos ir ao extremo Eu- que uma escola fechou por ordem de mas olha traficantes. só, Isso é uma coisa exatamente, grave. Me Isso é uma preocupa coisa muito, grave. olha só, me preocupa Realmente. muito mais do que a questão da merenda, a informação que o ministro Rossielli me passou, excelente ministro, aliás, por sinal, grande trabalho que ele está fazendo, é o seguinte, olhem os números, olhem o absurdo. No 9º ano do ensino médio, que é o último ano do 9º ano do ensino fundamental, o antigo 1º grau, né? Quando termina o ensino fundamental, 73% dos alunos não aprenderam português e 83% dos nossos alunos não aprenderam matemática. Olha, É o que nós temos que fazer. E ainda mais, vamos chegar lá no ensino superior. 38%, não estou falando dos alunos de medicina, estou no ensino superior. 38% dos Não, mas alunos... do jeito que está indo, vai chegar na medicina também. 38% dos alunos do ensino superior no Brasil não sabem ler nem escrever corretamente. São analfabetos funcionais. Então, olha o caminho que nós temos que percorrer. Doutor Agora está concordando. Mas Juntos chegaremos lá. Exatamente. E vou lhe dizer uma coisa em seu auxílio. Eu acho que o tratamento, o cuidado, por exemplo, com o crack, passa pela escola de 2 turnos. Passa pela escola de 2 turnos. É por aí que nós vamos Olha, pedir vocês- que a escola Verdade. seja fechada depois pelo traficante. Vocês estão de parabéns. 461 WhatsApps até agora. Nem olhei os e-mails que chegaram. Tá, mas são a favor Nós ou vamos, contra? não, daqui a pouco eu vou dar uma lida nos aí para mostrar. aqui. 460. Vamos ao ponto final com a nossa Gimo, grande indústria do Rio Grande do Sul. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Mostra pra ele lá. Meu caro Bruno Eizeric, seu ponto final. O meu ponto final, eu diria que só existe um caminho para o país. Eu acho que o Nestor trouxe agora uma questão que se fechou uma escola em Porto Alegre hoje por conta do tráfico, né, de drogas. É o que noticiam, né? É o que noticiam. Eu diria que o meu ponto final é bem simples. Para o Brasil sair de onde está, só através da educação. Não tem outro caminho se não for investimento em educação. A saúde vai ser consequência, a segurança vai ser consequência. Começa tudo pela educação. Marcos Eizeric, seu ponto final da propaganda futebol clube. Meu ponto final eu ponho mais O 2. Washington Oliveto dos Pampas, viu? Meu ponto final eu ponho mais 2 e vira uma reticências. Eu acho que esse novo caminho que o Bruno está seguindo, que ele se propõe a seguir com muita coragem, realmente é o começo de uma jornada e não um ponto final. E é um grande menino. Tem irmãos muito, muito queridos e é muito corajoso nessa decisão. Como empreendedor, como educador, acho que o Bruno está se colocando à disposição para realmente fazer algo diferente agora. Acho que vai ser muito bacana. Eu acho que é a hora da virada. Vamos ver o que vai acontecer. Doutor Paulo de Argulo Mendes, hoje ele veio com caranguejo, eu me lembrei o Rigoto, né? Tira esse caranguejo. Mas ele é uma coraçãozinho. simpatia de pessoa, Paulo. Tu implica com o homem, Paulo Sérgio. Mas que coisa de louco, Paulo Sérgio. Coração cândido. Então tá, casa com ele, casa. Caso, mas 400 já WhatsApp pedi aqui. noivado 500 vezes, o gol. Doutor Argolo. Implica com cândido, amor, cheio de coisa amor. louco. Eu vim aqui hoje. Hoje, não, sabe que outro dia eu dizer- estava brigando com o vice-governador, com o Cairoli aqui, e estava aqui o deputado Edson Brum. Aí eu brigando, aí o Edson Brum, fique tranquilo, vocês em casa. Ele e o Paulo Sérgio, o Cairoli e o Paulo Sérgio são amigos. Então isso é coisa de amigos aqui, não fica bravo. Além de tudo, é meu amigo. doutor Argolo. Exatamente. Uma pena. Eu vim aqui hoje pensando em falar de uma grande vitória, não só do Sindicato Médico, que é verdade liderou isso, mas da comunidade, da imprensa, dos empresários, que foi a reabertura da beneficência portuguesa. Parabéns. Isso é fantástico. Nasci Isso na versão é portuguesa. um
ponto de inversão na curva, né? Nós estamos fechando escola, fechando leite, daqui a pouco conseguimos abrir alguns. Isso é uma grande vitória. Lamentavelmente, isso fica empanado pelo que o nosso prefeito está fazendo, desmontando a saúde e mostrando, mexendo na ordem do dia, etc. Então, assim, realmente, o nosso prefeito é um homem esperto, o nosso presidente da Câmara dos Vereadores é um homem esperto, e quem achar que deve entregar a política aos espertos deve se lembrar deles na hora de votar. Que hora, senhor Raim? Ah, tá. Seu ponto final. Bem, duas questões. Hoje fui ao centro da cidade, por um momento assim, fechei os olhos e lembrei do centro de Porto Alegre que eu vivi quando moço, né? Porto Alegre é um lixo, o centro da cidade é um lixo. Eu recomendo que os que estão aí pleiteando o aumento de IPTU, que pelo menos tenham a decência de isentar de IPTU todos os comerciantes da Rua da Praia. Todas as lojas terras da Rua da Praia tem que ser isentadas. São heróis. É um lixo. O centro de Porto Alegre é um lixo a céu aberto. E não é possível dar mais dinheiro para quem não consegue fazer nem o básico, porque isso aí não depende de dinheiro, isso depende de uma atitude política. O centro de Porto Alegre é um lixo. E o segundo, ouvi muito em relação a esse pastelão do final de semana das organizações Tabajara, ouvi muito alguns, até juristas de escola e pessoas que eu respeito muito falarem... Participantes do programa? Não, isso eu não sei. Falar em cumprimento de decisão judicial. Mas são os mesmos que falam do golpe, feito com o Lewandowski, integrante do Supremo Tribunal Federal, dirigindo o golpe. Então, quer dizer, eles não respeitam a ordem judicial e querem atravessar uma decisão de um plantonista contra uma decisão colegiada. Foi um episódio lamentável que mostra esse momento de fanatismo, esse momento de absoluta desvario que vive a nação, porque as pessoas não se conformam. Imagine os que estão a favor dessa tese, se estivesse os tucanos defendendo o Aécio Neves. Eles xingariam até a morte a pessoa, mas eles podem. Então é um episódio triste, lamentável, olha, uma loucura. Paulo Pires, nosso presidente da FECOAGRO. Eu acho que da semana passada nós tivemos aí o Dia Internacional do Cooperativismo, né? Então foi realizado lá aquela reunião na Federação e com mais um ano nós divulgamos números muito bons. Aí o país em crise, crescimento econômico negativo. Então praticamente todos os ramos do cooperativismo, né? Ramo saúde, ramo agropecuário que eu represento, com um crescimento muito grande, tanto na questão comercial, de resultados, de faturamento, como na questão social. Então, acho que é um orgulho na nossa área, o cooperativismo é um exemplo. É pujante e funciona. É muito, muito bom, realmente. E a nossa também. Ministro Elmar Novak, eu estive hoje com o nosso ex-ministro, que eu tenho uma profunda admiração pela coragem, pelo destemor dele, o Ronaldo Nogueira, hoje deputado federal. O Temer pretendeu estabelecer alguns legados, tomar algumas medidas de reforma. Uma importantíssima e decisiva, talvez a única, foi a reforma trabalhista. Eles estão empreendendo juntamente com o IBEC as Jornadas Brasileiras pelo Trabalho. E amanhã será realizado aqui em Porto Alegre, no almoço, depois à tarde. Estive lá com o ministro Luísio Correia Veiga, estive lá com o ministro do TST, conhece, né? E o nosso desembargador do TST da 21ª região, o Bento Herculano. Então, quero registrar isso em nome do reconhecimento que eu tenho ao ex-ministro Ronaldo Nogueira, hoje deputado federal. Seu ponto final. Bom, o que eu quero deixar de mensagem, Paulo, é que o que nós temos visto na agricultura e pecuária do Brasil é que esse Brasil é muito pujante, esse Brasil é muito maior do que a crise. O que nós precisamos é acabar com aquela cultura de que nós somos coitadinhos, de que nós precisamos arrumar cota para isso, arrumar cota para aquilo, que nós precisamos sempre ter um empurrão do Estado. Não. Nós temos um povo trabalhador, um povo que precisa ter as suas oportunidades. O Brasil é muito maior do que
do que a crise, como falei, com todas as dificuldades, somos grandes produtores de alimentos, somos exportadores de alimentos, temos um papel fundamental na segurança alimentar do planeta e na preservação da biodiversidade do planeta, até porque 97% da vida nós temos hoje no Brasil, 97% das espécies do mundo vegetal e animal nós temos no Brasil. Isso é a riqueza que ninguém nos tira. O que nós precisamos como formadores de opinião é lembrar as pessoas de que precisa acreditar nos sonhos. E é acreditando nos sonhos que se fará toda a diferença. E nós não temos o direito de roubar o sonho de ninguém. Quando eu coloco numa condição de cota, onde eu vejo o negro numa condição diferenciada, quando eu vejo pessoas querendo passar por situações diferenciadas, porque são aquela síndrome do coitadinho, eu digo que não. Meu exemplo de vida é um desses. Eu que comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, estive na semana passada realizando um sonho aqui no Rio Grande do Sul, que foi recebendo a medalha Farroupilha. E naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de contar um pouco da minha história, que nunca contei publicamente, dizendo um pouquinho das dificuldades que atravessei para chegar aqui. Pode contar para nós. E num dia que eu contei uma passagem, que foi bastante interessante. Eu que fiz a carreira na Polícia Militar, sou coronel da Polícia Militar, estou cedido no Ministério da Agricultura, fiz a carreira na aviação como piloto de helicóptero. Eu era garoto, vendendo eletrodo de solda em oficinas e fui, então, oferecer um produto. O gerente pediu para que eu aguardasse numa sala. Me deu um chá de cadeira de mais de hora e eu fiquei ali esperando, na certeza de que ia fazer uma boa venda. Quando ele chegou na sala, eu estava admirando um quadro, onde tinha aviões, tinha alguns helicópteros, e ao chegar ele fez uma brincadeira comigo. Falou: o que você está olhando aí? E eu disse, olha, eu estou aqui admirando porque eu quero ser piloto de helicóptero. Que idade tinha? Eu tinha 15 anos de idade. Eu quero ser piloto. Ele vira para mim e falou assim: você já viu pobre ser piloto? O máximo que você vai conseguir é ser piloto de carrinho de rolemã. E aquilo me chocou profundamente, porque eu era bolsista de uma escola, uma das melhores escolas da minha cidade, mas eu era bolsista, eu via meus colegas numa condição muito melhor que a minha, né? E eu tendo, obviamente, que trabalhar para poder pagar parte da mensalidade, né? Naquela época eu não entendia. Hoje eu compreendo perfeitamente que aquilo fez parte da minha história para que eu chegasse onde cheguei. Mas quando ele falou aquilo, de fato foi uma porrada. Eu falei, ele tem razão. Isso não é um sonho que eu devo acreditar. E eu fui para casa então, encerrei a venda e fui para casa muito aborrecido. Minha mãe, que me conhecia como ninguém, ao chegar perguntou: filho, o que houve? E eu disse para ela: não foi nada. Entrei para o quarto. Ela deu um tempo. Passado mais um tempo, ela voltou a me perguntar. E naquele momento, tudo que eu esperava era um consolo da minha mãe. Tudo que eu esperava é que ela me desse um abraço. E, enfim, é o que a gente esperava naquele momento. Depois de passado algum tempo, quando eu contei aquilo para ela, ela olhou para mim muito firmemente e disse: deixa de bobeira. Você é o tamanho dos seus sonhos. Se você acreditar, trabalhar honestamente, tenha fé em Deus, que ninguém segura você. Você é exatamente o tamanho dos seus sonhos. E aquilo foi como se eu tivesse tomado um choque de realidade. No dia em que eu estava recebendo meu brevet de piloto de helicóptero da Marinha do Brasil, ninguém entendia a razão do meu choro naquele momento. Quando fui condecorado, fui 01 do curso na Marinha, tenente na época, mas eu agradeci a Deus. Minha mãe tinha então recém-falecido, há 6 meses, e aquilo me tocou profundamente. E eu agradeci a Deus de ter tido uma mãe que me ensinou que eu não precisava de empurrão de ninguém, que eu não precisava de apoio de ninguém, que eu precisava acreditar, trabalhar honestamente e seguir. E esse é o que eu deixo para o povo brasileiro, para o povo do Rio Grande do Sul. Se nós acreditarmos, se nós trabalharmos, ninguém segura cada um de nós. Nós somos o tamanho dos nossos sonhos e o Brasil tem tudo para ser o país do futuro. Basta que nós acertemos o passo agora no presente. Esse é o meu ponto final. Pô, que maravilha. Olha, eu me emocionei aqui. Tu tá chorando aí, eu aqui.
Que realmente poucas vezes, né, doutor? A gente teve um momento assim, porque o calor dos debates aqui nos leva até a sair conflitados daqui. Hoje saímos confortados. O tamanho do sonho é com esse depoimento do nosso ministro, Omar Novak. O Nestor também se emocionou aqui. Sai conflitado, claro, ele dá porrada em nós pra caramba. Né? Se é tamanho do seu sonho... É o tamanho da emoção. Hoje, aliás, encontrei um amigo do teu pai, né? E te botei no ar com ele. Sim, verdade. Ele contando as histórias com teu pai, foi também um momento para mim emocionante. Né? Viu, Paulo? Só para reforçar, olha, a primeira vez que eu tive a oportunidade de contar essa história foi aqui, recebendo essa comenda, a medalha Farroupilha, na semana passada, e a minha equipe perguntou se eu queria preparar um discurso. Eu vinha no avião pensando que ia falar, chegou na hora, eu pensei comigo, eu vou abrir o coração. Eu vou dizer um pouquinho do que eu estiver sentindo naquele momento. E naquele momento eu estava realizando um sonho de fato. A minha família da minha esposa, né, que é daqui, eu brinco sempre nos meus discursos, que minha sogra fica me cobrando o tempo todo que eu olhe para o Rio Grande, né, que eu nunca esqueça do Rio Grande, então minha obrigação passa a ser maior aqui com essa terra. Mas para mim é um sonho. Esse reconhecimento foi um sonho realizado. Então, o tema da minha fala, no momento em que eu abri o coração, foi falar um pouquinho do sonho. E essa história me marcou muito, porque a partir dali eu percebi que nós somos, de fato, o tamanho do nosso sonho, o tamanho do que nós queremos. E essa mensagem que eu deixo para as pessoas, e tenho falado por onde passo, e tenho percebido que isso quando você fala em sonhos, muitas vezes as pessoas pensam, olha, isso é brincadeira, isso é para lá. Não, mas eu sonho com um país melhor, eu sonho com um Brasil pujante, eu sonho com um Brasil menos desigual. E eu tenho certeza que, acreditando nesse sonho, se todos nós nos unirmos no mesmo objetivo, ninguém segura o Brasil. Quero pedir desculpa aos nossos telespectadores, até porque não conseguimos ler. Hoje já ultrapassou os 450 WhatsApps recebidos. Eu quero deixar uma aqui também, de um professor. Sou professor de escola pública há muitos anos. Quando a qualidade das escolas, além da falta de estrutura, salários honestos e justos, temos a falta de comprometimento total dos alunos. Professores exigentes são massacrados pela comunidade escolar, são vistos como carrascos. E ele está dizendo isso aqui, o professor Anderson. Ele está dizendo isso aqui, eu fico me lembrando. Enquanto tudo isso acontece, todo esse desastre nas escolas públicas, a Assembleia Legislativa está decidindo em cima da cantina da escola. É duro ver uma situação dessa. Muito obrigado, doutor Paulo de Argolo Mendes. Obrigado ao nosso publicitário Marcos Ezeric, da Propaganda Futebol Clube. Nosso presidente licenciado do Cinep, Bruno Ezeric. Obrigado. Coincidentemente são irmãos. Merece um beijo esse menino. Um barbeado e o outro... Com muito orgulho. E o outro... Obrigado, Nestor Rain, nosso diretor. Se emocionou também. Eu que agradeço. O Paulo Pires também se emocionou, nosso presidente da FECOAGRO. Obrigado por esse momento, viu? Por esse momento final da que foi uma lição. Momento alto do programa. Essa frase eu vou levar comigo. É muito bonita. Ser do tamanho do seu sonho. É belíssimo. É belíssimo mesmo. Obrigado, Omar Novak, por estares aqui de férias, mas coronel de folga no quartel, agora vocês entenderam, né? Ou é serviço ou é alteração. Bem, as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais aqui de Porto Alegre. Tu és colorado, né, Novak? De coração. Os teus filhos são colorados? Colorados. E a tua esposa? Todos. Colorado. A família inteira. Toda a família é colorada? E recebendo o prêmio de gremista. Leonardo Lamáquia, camiseta, mas levou que não dava para abrir na hora. E cuida que a gordurinha está de olho em ti. E o Hernani Polo leva e abre a camisa. Né? Os gremistas homenageando os campanhas políticas. Isso que é bonito. Transformam. Isso que é bonito. É bonito. A Vera Armanda é consuleza, só para te ter uma ideia, consuleza do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado, que aliás ontem empate no Grenal de aspirantes. Né? Muito obrigado, retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.